E aí pessoal, tudo bem? E depois de todo esse estardalhaço e desse frenesi que a galera ficou com esse novo filme do Coringa, vamos nós tentar aprender alguma coisa dele e tirar algumas lições importantes, úteis e urgentes sobre o nosso tempo a partir desse perturbador filme Joker. Bom, eu fui no cinema assistir sozinho, porque as pessoas que eu chamei não quiseram ir comigo, porque não queriam ficar perturbadas com esse filme. E aí eu fui assistir Coringa e eu saí do cinema meio elétrico, meio eletrizado, meio apavorado, meio perturbado. O filme é excelente, né? Antes de qualquer coisa, eu vou repetir o que todo mundo tá falando. O Joaquin Phoenix tá de parabéns, a atuação dele é brilhante. É tão brilhante que nos assustam, enfim, o filme nos choca em vários sentidos e eu saí com uma sensação parecida, porém com reflexões completamente diferentes, com as quais eu saí de um outro filme que me impactou tanto que gerou um curso inteiro que eu fiz a respeito dele chamado Mãe, esse filme aqui. Quando eu saí do cinema depois de assistir Mãe, eu fiquei assim completamente atônito e escrevi o curso Sagrado que em Nós Habita pra gente refletir nossa ideia sobre o sagrado contemporâneo. Claro, o Coringa é um filme completamente diferente, de novo, sobre reflexão e tudo mais, mas tem, né, o seu grau de violência visceral, explícito ali, que nos faz ficar um pouco chocados. Mas antes de eu fazer a análise e tentar explorar as possíveis lições que a gente pode aprender com o Coringa, eu vou dar alguns avisos e se você ainda não assistiu o filme, fica tranquilo, a hora que eu começar a falar dos spoilers, a gente chega lá, tá? Eu explico pra vocês e tudo mais. Bom, mas antes da gente entrar no assunto em si, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, copia esse link, manda no WhatsApp para os seus amigos, por favor, isso ajuda demais a gente. Deixa seu comentário, vamos fomentar essa discussão, vamos fazer a Revolução de Si ser um processo vivo, um processo orgânico de transformação e de interação entre nós, tá bom? E aviso, se esse vídeo sair na semana que vem, essa é a última semana, se você tá afim de saber mais sobre a nossa viagem cultural e peregrinatória para a Índia, o Caminho dos Mestres, embora eu acho que nesse vídeo aqui falar sobre isso é meio pesado, né? Vamos voltar pro Coringa. Bem, então antes de chegar nos spoilers, alguns apontamentos. Primeiro, dê uma olhada no vídeo do professor Christian Dunker. Ele é um psicanalista famoso, bastante consagrado na academia, que fez a análise sobre o Coringa, mas assim, tenha em vista que ele é um profissional da saúde mental e que alguns dos comentários dele podem causar estranheza para quem não está entendendo a fundo o que ele está falando, porque pode parecer que ele está justificando a loucura do Coringa e não é nada disso que ele faz. Mas isso eu só estou avisando porque tem gente do canal que não está acostumado com linguagem técnica, acadêmica, especialmente de um psicanalista. Bom, o outro aviso é: o Coringa é um filme visceral. Se você não assistiu, mas você não curte violência explícita, violência extrema, embora às vezes olhar para ela seja necessário, se poupa disso. Nossos tempos estão doídos e dolorosos demais pra gente se violentar mentalmente assistindo violência mais do que a gente assiste na TV, né? Mas isso é só pra se você não assiste novela, televisão, etc e tal, e não acompanha as notícias. Do contrário, vai assistir o filme. Terceiro, se eu acho que o filme pode ser um gatilho para quem tenha propensões a problemas mentais, tendências homicidas, sociopáticas, psicopáticas, etc., eu não sou profissional da saúde mental, mas eu acho que sim, o filme pode ser um gatilho forte para alguém que queira fazer alguma bobagem, mas entenda bem, essa pessoa, se ela tem uma propensão a ter um gatilho, qualquer coisa pode ser esse gatilho. Existem pesquisas que mostram assim: os índices de crimes no mundo subiram estrondosamente depois que a gente passou a noticiá-los. Então existe algum aspecto nosso que gosta de imitar a violência a partir do outro, ou de se sentir autorizado a partir de uma visão externa de violência, ou de uma visão externa de crime, ou de uma visão externa de crueldade. E isso é o nosso lado primitivo, e é sobre isso que eu quero falar, sob a luz da Revolução de Si, pra gente pensar como é que esse filme fala sobre nós. Antes de tudo, eu acho que o Coringa, ele nos choca porque ele fala sobre a nossa fragilidade enquanto sociedade e enquanto seres humanos que gostam de uma forma tão pretensiosa de já se acharem garantidamente civilizados, de acharmos-nos garantidamente éticos, de acharmos-nos garantidamente protegidos e de acharmos-nos garantidamente sãos. Então esses são os avisos que eu tinha para dar antes.
Mas, antes de entrar no filme em si, eu também acho que é interessante a gente pensar, por exemplo, que o professor Jung, Carl Gustav Jung, ele falava muito sobre o processo alquímico da transformação da consciência, que passa simultaneamente por 3 grandes estágios, né? Catábase, anábase e metamorfose. Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente separados, mas é como se fosse a descida ao inferno, a subida aos céus e a transformação do herói quando ele retorna para si. Um pouco desse filme é sobre essa história de descer ao inferno, sabe? É da gente olhar para o abismo dentro de nós, para as sombras que a gente carrega, e ter um pouco de lucidez, clareza e humildade de entender que essas coisas estão em nós e a gente tem que tomar muito cuidado para que elas não apareçam. Então assim, um comentário que eu tenho sobre a maldade do filme, sobre a crueldade explícita do filme, que está generalizada no filme inteiro, não acredite que essas forças sombrias que nos levam a cometer desatinos estejam em qualquer outro lugar senão em nós mesmos. Essas forças sombrias não estão fora, não vêm de discos voadores, não vêm, não é como se os nossos políticos viessem de algum lugar ruim, como aquele V, a Batalha Final, em que os caras que tomam conta do mundo são lagartos alienígenas. Então, veja, os nossos políticos, os nossos criminosos, os nossos bandidos de toda sorte, os nossos maus líderes são parte de nós, somos nós. Eles não vieram de fora, não subiram do inferno, não tem demônios que os estão influenciando. Não interessa qual seja a sua crença, você não pode desimputar o ser humano, o agente, da responsabilidade por seus atos. E o filme fala muito disso e nós vamos chegar lá. Então agora, voltando pro Coringa, e depois a gente retoma esses aspectos todos que eu comentei no começo. E eu acho importante a gente falar isso, ainda que pareça que eu esteja explicando dessa forma aleatória e confusa, mas é porque, veja, é um tema muito delicado. Por isso que eu até recomendei o vídeo do professor Dunker, porque eu falei, bom, se é um filme que fala de patologia mental, a gente precisa de alguém profissional da área para dar um respaldo verdadeiro sobre isso e não falar bobagem como você provavelmente deduziríamos a respeito disso. Bom, o Coringa conta a história do Arthur Fleck, e bem, essa história, não sei se você está familiarizado com o universo dos quadrinhos, com o universo do Batman, ali atrás, ó, como a gente está nesse estúdio improvisado na minha casa, aquele da biblioteca está em reforma, a gente está em mudança, na verdade, para a construção da nossa escola e tal, e vai ter um outro estúdio para a gente gravar os vídeos, mas aquele está desabilitado, então estou na minha casa e aqui estão alguns dos meus quadrinhos, e dentre os quais está um que eu vou mostrar para você, este aqui, todo mundo falou dele, A Piada Mortal. É considerado uma das grandes histórias em quadrinhos, a grande história do Coringa. Foi escrito pelo Alan Moore, esse cara doidão aqui, esse barbudo, que diz que é mago e tudo mais. E ele vem nessa virada, né, nos anos 80, de fazer com que os quadrinhos fossem vistos de uma forma mais adulta. E nesse quadrinho aqui, A Piada Mortal, o grande argumento do Coringa para começar a cometer uma série de crimes, e é um dos quadrinhos que se propõe a contar uma das origens do Coringa, uma das coisas brilhantes que o Alan Moore coloca e assustadoras tudo que alguém precisa para enlouquecer é de um dia ruim. Tudo que você, na sua vidinha comum aí, trabalhando no seu trabalho, com sua família, sua namorada, seu namorado, sua esposa, enfim, precisa para, perdão da palavra, despirocar, é um dia ruim. É um dia que a coisa saia tão do controle que você perca o referencial e sua mente se parta. A história, eu vou dar spoiler, tá? E agora a gente vai começar a entrar nos spoilers dos quadrinhos e dos filmes. A história, o Coringa atira na Bárbara Gordon, a filha do comissário Gordon, aleja ela e provavelmente violenta sexualmente ela, e tudo isso ele faz pra perverter a mente do comissário Gordon, a quem ele amarra pelado pra ver essas fotos. É pesado, sim. E o quadrinho mostra que ele não parte o comissário Gordon. Então provavelmente o argumento do Coringa não tá certo pra todo mundo. Tudo que você precisa pra enlouquecer é de um dia ruim. Mas nesse filme do Joaquin Phoenix isso fica bem claro. A história se passa em torno do Arthur Fleck, que é um cara que notadamente é sensível, ele tem uma patologia lá, eu não lembro o nome, mas é uma que ele ri descontroladamente. Então se olhar o trailer dos filmes, e se você for assistir, ele tem essa doença em que ele começa a rir desesperadamente, e isso nos deixa bastante angustiados, né, porque essa risada dele, especialmente em momentos de tensão, em que a mente dele fica absolutamente confusa, é a hora que essa risada histérica dispara, e aí ele, imagina, quando, por exemplo, você está xingando uma pessoa e essa pessoa começa a rir de gargalhar da sua cara,
como é que as pessoas reagem a isso, né? Então, a história se passa em torno desse cara que tem uma patologia mental, que é completamente abandonado pela sociedade, que tem uma situação ali de vida horrível, um emprego horrível, ele vive como um palhaço fazendo bicos para uma empresa. A mãe dele provavelmente, né, provavelmente não, no filme mostra claramente que ela tinha doenças mentais. Não sabemos se em decorrência do que a gente vê que acontece depois, ou se ela já era doente mental desde o começo. A gente não tem certeza sobre a história. É isso que também deixa angustiado a gente, né, no filme, porque mostram-se várias versões da história. O próprio Arthur Fleck, você vê que ele tem problemas tão sérios que ele cria realidades dentro da própria mente. Ele fantasia, né? Então ele fantasia com o personagem do Robert De Niro, que é o Murray, que é o apresentador lá do talk show. É o Jô Soares, Danilo Gentili, que mais? Quem mais apresentou? Rafinha Bastos. Tem um monte de gente agora apresentando talk show no Brasil, né? Até o... Enfim, mas ele faz o talk show lá de comédia nessa época. Então, esse Arthur Fleck é um cara angustiado, vivendo numa Gotham decadente, com um acúmulo de lixo, com, né, parecendo um cenário de grande depressão econômica, todo mundo desesperado. E ele tenta, nessa mente doida dele, acreditar que o trabalho dele como palhaço diverte as pessoas. Mas ele é uma pessoa completamente disfuncional, descolada. E ele vem num crescendo de problemas, angústias e sofrimentos, apanhando. Na primeira cena do filme é ele tomando uma surra de uns meninos, e você se sente profundamente angustiado de pensar como uma pessoa sofre daquela maneira. Não vou ficar fazendo resumo do filme, tem uma penca de canais fazendo isso, só para contextualizar para quem não viu. Vamos falar das lições que eu aprendi com o filme, e eu vou precisar da minha cola, porque eu anotei muita coisa, e eu passei esses dias todos vendo uma série de programas, de podcasts, de vídeos, para não saber se eu ia ser repetitivo. Eu estava acompanhando as discussões das pessoas, e a minha primeira conclusão sobre esse filme é o seguinte: não é sobre direita e esquerda. Para com essa palhaçada, pelo amor de Deus! Para de tentar imputar tudo em caixinhas. Vamos ampliar as coisas, porque nós estamos falando de problemas de saúde pública, de saúde mental, de abandono, de conflito, de ressentimento, e nós vamos elencar cada um deles. Mas assim, não é sobre direita e esquerda, né? Eu vi gente da direita falando que isso era sobre a esquerda, eu vi gente da esquerda falando que era sobre a direita e sobre os problemas dos dois. Gente, isso é sobre ser humano. E como direita e esquerda são processos de pensamento econômico-político inseridos no mundo humano, tudo que é do humano acompanha as misérias, as mazelas, as sombras humanas dentro dele. Então, retomando, porque a gente teve um problema técnico, porque a bateria da luz acabou, porque o vídeo é grande, porque a reflexão é importante e grande. Esse filme e o problema que ele apresenta não tem nada a ver com direita e esquerda, embora você possa socar esse tipo de ideologia em qualquer cena do filme. Então, quem é de esquerda vai dizer que a revolta popular se dá devido à cretinice, à canalice dos ricos, como por exemplo interpretados pelo Thomas Wayne, e o pessoal de direita vai dizer: olha, tá vendo como esse problema de esquerda gera sociopatia e ressentimento contra os ricos, e aí vira um reino de lobos contra lobos, enfim. Isso não tem nada a ver com o teor da discussão, e eu te explico agora e te mostro por quê. Porque é o seguinte: tira o Coringa desse contexto, dessa sociedade capitalista falida que o filme mostra. Coloca ele na União Soviética de Stalin, por exemplo. Ele poderia ter sido tão trágico e terrível e cruel quanto ele foi? Sim! Tira ele de um regime comunista e põe ele num regime de direita totalitária, sei lá. Não vou nem falar do nazismo, né? Porque afinal tem essa discussão delirante. Mas pensa, por exemplo, o Francisco Franco. Ele poderia ter sido o Coringa no regime de Francisco Franco? Sim! E vamos tirar todas essas direitas e esquerdas do contexto e vamos jogar ele lá numa monarquia. Vamos jogar ele na monarquia absolutista, que já era mercantilista e tudo mais. Ele poderia ser o Coringa ali? Sim! Nós não tivemos a história do Jack Stripador um pouco mais pra frente, na era vitoriana? Bom, joga mais pra trás. Pensa o Coringa numa era feudal. Ele poderia ter existido? Poderia. Ele poderia ter existido num mundo teocrático, no Egito, por exemplo? Sim. As consequências, o cenário, a estrutura seriam outras, mas a doença dele, né, a sociopatia dele e tudo mais, se encaixaria em qualquer um desses lugares. Ele é uma representação do caos, da loucura da nossa sociedade e do abandono que a gente dá a certas anomalias. Então, não é sobre direita e esquerda. Ele é mau, que nem o Pica-Pau. Não, mas falando sério, a sociedade sempre vai produzir anomalias, não importa o regime.
Um bom livro para você ler sobre isso é o Fundação, do Isaac Asimov, em que tem um psicohistoriador que quer prever o futuro das civilizações, mas ele não conta com um personagem lá, o Mulo, que é o elemento de caos, que ia desestabilizar todas aquelas equações matemáticas perfeitinhas sobre qual é o sistema, modelo que salvaria a nossa civilização. Bom, continuando, a gente não pode deixar de falar de abandono nesse filme, e de legitimação, e de pertencimento, porque desde o começo você percebe no Coringa que ele é afastado, ele é posto de lado, e não interessa se ele tivesse uma doença mental congênita. O que eu li sobre sociopatia, aliás, recomendo muito um livro chamado Meu Vizinho é um Psicopata. É difícil hoje de achar, mas em PDF você acha fácil. É difícil achar ele em livro. Mas lá você fala que existem dois tipos de psicopata, sociopata, né? Aqueles que nascem, ou seja, aqueles que têm uma deficiência cognitiva de ter empatia pelo outro, e aqueles que vão se tornando na medida em que sofrem traumas e vão se desconectando da sociedade, da possibilidade de ter empatia, justamente porque eles não aguentam mais serem bode expiatório, tomarem porrada, serem vítimas e tal. Eu acho que o Coringa é uma vítima? Sim e não. Tá? Eu acho que ele é uma vítima de tudo aquilo que ele sofria, porque você via que ele era uma pessoa perturbada, porém na superfície ele era dócil, e sofria crueldades das mais terríveis. Tá um calor absurdo aqui, se vocês não se importarem eu vou ligar o ventilador. Tá no menos captador de ar? Então, edição e público. Vocês não têm ideia do valor que eu tô passando, dá pra ver pra minha cara. E a gente tá sem estúdio, vamos que vamos. Então assim, ele é vítima desse tipo de crueldade, mas a reação que ele tem por sobre isso é coisa dele. Então vamos elencar as lições que a gente já teve até aqui. Não é coisa de direita e esquerda, isso é anomalia da sociedade, sociopatia existe. O que você faz com o sociopata, segundo todos esses estudos, tenta se afastar. Se você identificou que alguém é sociopático e tem prazer com o sofrimento do outro, se afasta, não existe cura para aquilo, naquela condição, naquela vida, enfim. 2. Abandono causa problema. Deslegitimação causa problema. Então veja lá, uma das nossas necessidades básicas, uma das coisas mais importantes para nós, tal e qual comida, abrigo e segurança, as nossas necessidades animais básicas, é pertencimento, é eu me sentir inserido e legitimado em algum lugar. E desde o começo do filme você vê que ele até fala para aquela terapeuta dele que ele nem sequer sabia que ele existia até dado momento da vida dele. Quer dizer, ele ficava sendo controlado por uma tonelada de remédios, ele tinha que cuidar da mãe dele, ele vivia uma rotina massacrante e ele sentia que ninguém levava ele realmente a sério, que ninguém o percebia. Aí talvez é bem a patologia dele, né? Porque ele era anotado onde ele estava, mas de uma forma muito ruim, como um objeto estranho. Bom, agora... Para e pensa como isso é sobre o nosso mundo. Como é que a gente acolhe desde criança o diferente? O que sai da regra, o que pensa fora da caixa? Como é que a nossa sociedade, o nosso sistema de saúde, as nossas psicologias acolhem quem precisa de socorro? Porque eu não estou dizendo que toda pessoa que tem alguma deficiência vai se tornar eventualmente um coringa e tocar fogo na cidade. Isso é o extremo caricato do filme, mas nós abandonamos os nossos. Nós somos essas pessoas que olham para as pessoas diferentes com estranheza, não é? A pessoa que lê quando é criança, a pessoa que não gosta de conversar quando é criança, a pessoa que é meio introvertida. Nossa, eu lembro de um monte de gente, eu tenho certeza que você lembra de um monte de gente. Nós, enquanto espécie, temos uma imatura mania de repelir o diferente. E isso causa sequelas, né? E isso nos faz pensar, por exemplo, sobre o sistema público de saúde. Aqui no Brasil, por exemplo, isso é um desastre, é um absoluto desastre. Eu fiz uma visita nos hospitais públicos de saúde mental, né? Porque assim, hospital público já é um troço aberrante. Agora, o hospital público de saúde mental, aí o negócio pega, viu? Porque o Estado não considera que essas pessoas precisem de ajuda, que elas valham a pena, que elas vão se recuperar. Então, os médicos que trabalham, aliás, com muita dedicação, pelo menos no hospital que eu vi, fazem o que podem com o que têm, e é dificílimo. É dificílimo. Eu, quando estava ali naquele lugar, olhava para aquelas pessoas e via a face da desesperança e do abandono. E é muito triste isso.
E aí você há de convir comigo, tá vendo? Isso não tem nada a ver com direita ou esquerda, isso tem a ver com solidariedade, com ética, com boa vontade. Isso tem a ver com ser humano. Porque não é que haja só coringas ali naquela fila. Ali tem gente que poderia muito bem ser você, poderia ser sua mãe, sua avó, seus irmãos, seus amigos, gente sofrendo de depressão, de pânico, de ansiedade e que não é legitimada como uma doença. A gente não vê isso como doença e né? Quem teve depressão sabe, você não consegue sair dela sozinho. Bom, vamos lá que a lista tá longa porque, né, falei, o filme me fez pensar. O outro aspecto que a gente gosta de falar e por que esse filme fala da nossa sociedade, é da loucura lúcida, né? A gente ouvi mesmo da minha terapeuta várias vezes, eu ouvi de grandes profissionais da saúde mental, que às vezes a pessoa com uma patologia mental, seja ela qual for, tem mais precisão, lucidez e capacidade de analisar os retratos da nossa sociedade do que todo mundo que se diz são. Porque quem se diz são se adequa, se acostuma, se encaixa ali. Tipo aquela cena da Hora de Aventura, é tão interessante aquilo, né? Aquela fila no inferno, quando o Jake e o Finn vão parar lá no mundo, na noitosfera lá, e aí tem uma fila que não acaba mais, e todo mundo se encaixa ali, todo mundo se adequa ali, aquela sensação sufocante de que o que vocês estão fazendo aí, porque vocês não saem dessa fila? E no fim das contas, todo mundo que se adequa, que está na fila, depois wiped out, olha eu speak English, dizimado, né, pelo pai da Marceline. Quem não assistiu Hora de Aventura, faz favor de assistir. Uma das mais divertidas e brilhantes séries infantis, e não tão infantis assim, que a gente produziu nos últimos milênios. Então assim, a loucura lúcida nós nos adequamos na sociedade para sermos esmagados por ela, seja essa sociedade qual for, seja o sistema qual for. A pessoa que tem a patologia não é que ela seja uma pessoa sã e a gente deva segui-la, mas ela tem na loucura dela uma análise sobre as coisas e sobre os fatos tão contundente que nos espanta, parecendo mais lúcida do que as nossas. O Coringa mesmo olha para a sociedade, aquela sociedade com lixo na rua, todo mundo enlouquecendo, todo mundo, vamos dizer assim, despirocando, e ele diz, esse mundo tá doente. E ele fala, né, pra terapeuta dele, enquanto ele ainda é o Arthur Fleck, você não tem a sensação de que as coisas estão ficando piores? Você não tem a sensação de que o mundo tá piorando muito? E eu te pergunto aqui em 2019, Reino da Loucura, você não tem essa sensação? Você não tem essa sensação quando a ciência é questionada, depois de tanto apanhar e literalmente pensadores serem mortos, queimados em fogueira, para dar para você o direito de ter seu pensamento livre, de esforçar nas suas ideias para chegar logicamente aos resultados? Você não tem essa sensação de que as coisas estão estranhamente bagunçadas? Então, esse é o aspecto da loucura lúcida, né? Que é o papel do bobo da corte, nesse sentido, é o Joker sendo aquela figura que ironiza, né? Ele tá de fora, ele tá descolado dos dramas da corte, e assim como o bobo da corte, na corte de um rei antes, falava mal do rei, de todo mundo, de todos os nobres, sem sofrer represália por isso, porque ele era o louco da corte que estava ali para entreter, mas ele imputava verdades. Assim também tá o Coringa fazendo essa crítica, é claro, de uma forma distorcida, pervertida, visceral e incômoda. Mas a nossa sociedade está doente, já não é de hoje, né? A gente está testando sistema após sistema humano para tentar resolver o mundo de fora para dentro, como se transformar sistemas políticos, sociais e econômicos fossem capazes de transformar o ser humano em sua integridade pessoal. Eu acredito ainda no que eu defendi naquela palestra sobre Sociedade 5.0. Vamos colocar aqui o card. E eu falei sobre consciência 5.0. Ou a gente muda a consciência do ser, que como indivíduo tenta se integrar à totalidade, não interessa o sistema que virá, a gente vai pervertê-lo, a gente vai dar um jeito de fugir da realidade, a gente vai ter medo da mudança, a gente vai ter medo do processo de transformação, do processo de amadurecimento, né? Vamos lá, continuando. Então a gente falou sobre escuta e legitimação. Ninguém ouviu Arthur e isso vai sufocando. E isso você não precisa ter patologia necessariamente para isso ser sufocante e levar a uma explosão. Eu já vi muita gente muito sã explodir diante de uma sensação opressiva de ninguém me escuta e ninguém me legitima. Daí eu recomendo para você ler com muito entusiasmo O Diálogo, do David Bohm, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, Eu e Tu, do Martin Buber. Aliás, tem um curso na professora Lia, lá da Palas Atena, que fala desses três pensadores, é bem legal. O Martin Buber é um filósofo positivista do século XX que vai falar justamente sobre essa questão de você legitimar o outro.
do outro não ser um objeto. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o Martin Buber e sobre essa obra que, na minha opinião, é monumental dele, na qual você não pode ver o outro como um eu isto. O outro é meu objeto, objeto dos meus desejos, da minha ganância, da minha sanha por poder. O outro é um eu tu, né? Ele é um tão igual a mim quanto eu mesmo, ele é tão legítimo quanto eu sou. Ele é um alter ego, ele é um outro eu, uma extensão de mim. Então, a gente tirar isso e essa sociedade cada vez mais querendo se uniformizar, querendo imputar pensamento após pensamento, querendo nos ensinar como pensar, como viver e como ser, isso nos sufoca a nossa voz, sufoca a nossa escuta, e isso causa anomalias, desde de um nível mais absurdo, como é o caso do Coringa, até as profundas anomalias que a gente tem sentido, como essa onda de pânico, depressão e outras patologias que a gente tem percebido ultimamente. Bem, uma coisa importante da gente falar, outra grande lição: expectativa é sempre delírio, né? Tá lá o Shakyamuni Buda falando disso, estão todos os mestres Sankyanos falando disso. Para quem não sabe, Sankhya é o sistema de filosofia anterior ao budismo, ao hinduísmo, assim, é um darshana muito antigo na Índia. Então todos os mestres, do Sankhya ao Yoga, do Vedanta ao Tantrismo, do budismo ao Jainismo, todos falam que expectativa é veneno, é um delírio do teu ego projetando o futuro, tentando controlar a realidade. E claro, de novo a gente vê isso no Arthur Fleck, no Coringa, exacerbado à 10ª potência, porque ele tem uma patologia. Mas ele fantasia tanto sobre as expectativas dele que ele cria um mundinho tal em que ele tem lá aquela namorada que nunca namorou com ele de verdade. Ele vai no programa do Murray e o Murray, numa situação bem bizarra, no delírio dele, diz: olha, eu largaria toda a minha fama, meu dinheiro. Imagina o Jô Soares chamando você no palco, falando assim: eu largaria todo o meu dinheiro, toda a minha fama, minha fortuna para ter um filho como você. Esses eram os delírios dele. Esses delírios, quando se tornam decepções, levam ele a reagir de maneira muito violenta com o mundo. Mas e você? Você já não se pegou tendo esse tipo de delírio? De projetando as situações, tentando fazer a manutenção dos seus desejos, tentando controlar as coisas como elas deveriam ser, quando na verdade você não tem esse controle? A gente faz isso o tempo todo. E isso é veneno. Essa tentativa de controlar o futuro, essa tentativa de dominar as situações e de tentar resgatar no passado como é que a coisa poderia ter sido, como é que eu poderia ter agido diferente, isso é delírio e sempre leva ao sofrimento. Então você vê assim, o esquizofrênico é alguém que se recorta da realidade para viver o seu delírio na mais exacerbada forma. Isso é o Arthur ali projetando suas ansiedades e suas expectativas, e nós fazemos isso em menor medida, mas a gente faz e a gente se decepciona e a gente reage mal com o mundo e com o outro quando os outros não correspondem com o que a gente espera. É muito comum, aliás, aqui no canal vocês viram isso, né? Eu me posicionei em relação a um assunto. E teve gente dizendo que se decepcionou pra sempre comigo, que eu me vendi, que eu me corrompi, que eu virei guru das trevas. Eu achei inclusive muito divertido, o guru das trevas. Eles não sabem nada sobre os agora e sadhus. Mas se você chamasse um agora, que geralmente são mestres que chegam na iluminação, de guru das trevas, ele ia rir e dizer: sou mesmo, e pegaria um crânio e fazia muahahaha. Bem, deixa o guru das trevas continuar aqui. Deixa meu mestre ouvir que alguém tá me chamando de guru. Né, câmera? É o cameraman, no caso. Bom, a gente tá falando de Coringa, eu tô ficando meio doido, né? Mas não é, aqui fora do estúdio. E com esse calor, gente, tá bem difícil mesmo. Próxima lição. Não há lados da violência. Quando a gente parte do estado de razão e de comunicação, e quando a gente rompe o tecido social, quando a gente rompe a frágil trama que nos permite ser sociedade e parte para a violência, não existem mais lados. Se você responde à violência, você está errado. Se você responde à violência com violência. Se você dá o primeiro passo para a violência, você está errado. Não interessa a justificativa. E nessa história eu adiro ao pensamento de Gandhiji, dizendo que olho por olho, dente por dente, e no final acabamos todos cegos e todos banguelas. Ele só falava do olho, mas eu concordo com ele. E você quer saber uma outra pessoa que concorda com ele? Nelson Mandela. O Mandela era um guerrilheiro, o Mandela era a favor da violência, e os anos na prisão dele operaram de verdade nele a revolução de si. Ele se tornou outra pessoa, ele morreu antes de morrer e se tornou outra pessoa, e essa nova pessoa entendeu: pela violência nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos nos autodestruir.
Isso é fato. Veja, a história humana foi escrita com violência, predominantemente com violência. As luminosas exceções dessa violência são os exemplos que a gente releva até hoje. 2.500 anos, olha só, a gente leva o heróico esforço de Shakyamuni Buda de nos trazer lucidez, a gente leva embora o heróico esforço de Sócrates de tentar levar as pessoas à razão, e quando a violência o atingiu, né, você vai precisar tomar veneno para provar seus pontos, ele vai lá e toma. A gente tem melhor exemplo do que isso, do que Jesus e seus apóstolos. Cara, eles estavam pregando amor, igualdade, justiça, e eles eram mortos por isso. Violência nunca é a resposta, e não há lado na violência, ela está sempre errada, e não tem discussão sobre isso. A violência está errada, ponto. Não dá. E assim, quer argumentar sobre isso comigo? Vamos, mas vamos sentar devagar, com calma. Ó, comigo, hein? Chupa o ar, você está hiperventilado. Não fica agressivo, respira fundo, controla seu dedinho nervoso. Vamos marcar uma live e a gente discute isso como adultos, tá bom? Mas violência está errada. E se você quer distorcer isso, já tem problema aí no teu pensamento. Próximo assunto. Bom, a gente parte também em relação àquilo que todos os mestres das tradições vão falar sobre a análise das nossas intenções. Porque se por um lado a nossa atenção é onde repousa a nossa consciência, as nossas intenções é o que a gente faz com isso. Então lá no Desperte Já, eu falo disso, né? Daquele aforismo do meu mestre, onde quer que a intenção e a intenção repousem, cria-se ali a sua realidade, e onde quer que a sua atenção e sua intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Bom, essas são as máximas, né? Sobre a atenção e a intenção. A atenção, onde é que eu foco a minha presença, e a minha intenção, o que eu quero fazer com isso. Se a tua motivação está errada desde o princípio, o resultado das suas ações vão ser errados. O Arthur fala no filme, né? Tudo o que eu tenho são pensamentos negativos. Talvez alguém devesse tentar fazer com ele um processo de operação significativo de transformação. Nesse caso, eu não sei se funcionaria, porque dizem que o sociopata e o psicopata não tem cura. Mas aí quando você olha os trabalhos, por exemplo, de Yogananda, ou você olha os trabalhos de Shakyamuni Buda, ou você olha os trabalhos de tantos mestres, eles vão falar, olha, nós operamos mudanças significativas na própria estrutura cerebral de quem realiza esse trabalho conosco. Eu, de uma forma muito insignificante, muito pequenininha mesmo, sinto isso na minha vida. Eu não estou fazendo pregação sobre os mestres, eu estou falando da minha experiência, né? Eu sinto que as técnicas meditativas nos moldam para um outro estado. E isso é muito difícil de fazer quando todo o resto da sociedade te indica o contrário. Mas assim, a meditação ela não te aliena, ela muda a estrutura da tua relação com o mundo. Ela te torna uma pessoa mais presente nele. A gente vai começar a comentar sobre isso quando eu usar do Karma Yoga de Swami Vivekananda para falar sobre umas perguntas que o pessoal me mandou lá no vídeo da Greta e eu fiquei de responder. Então assim, motivações pervertidas geram resultados pervertidos. As motivações do Arthur sempre foram profundamente egoístas e profundamente pervertidas e não tinha ninguém de novo para modificar esse estado dentro dele, né? Ele mesmo fala isso para a terapeuta, olha, você não me escuta, você não sabe nem quem eu sou, você não está prestando atenção em mim. Será que se ela tivesse prestado poderia ter ajudado esse cara? Não sei, talvez sim, né? Mas é um abandono de todos contra todos, né? A própria terapeuta lá fala para ele, olha, essas pessoas, esses caras ricos não estão nem aí pra nós, não estão nem aí pra você, e não tem mais o que fazer, nós vamos encerrar o nosso trabalho aqui, etc e tal. Então assim, a gente percebe que ninguém ouve ninguém. Todo mundo está preocupado em ser ouvido, todo mundo está preocupado em imputar sua opinião, seu ponto de vista, sua ideia. Mas pouca gente ouve de fato o outro, abre-se de fato para o outro. E essa abertura que você dá para o outro pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. E a gente vive isso. Isso é um retrato caricato ali no filme do Coringa, mas que é real. Assim, ali eu não vi caricatura alguma, gente. A gente não se escuta. A gente não se abre, né? O que aconteceu, por exemplo, lá no vídeo da Greta, eu falei para uma das pessoas, eu falei, olha, vamos marcar o Skype, vamos trocar ideia, eu não tenho problema com você, eu não tenho problema com as pessoas, eu tenho problema com as ideias, né? Eu tenho problema com os problemas, vamos restaurar essas coisas. As pessoas se assustam e não querem nem ouvir, nem ser ouvidas. A gente está fechando os canais de comunicação e isso nos torna hostis, acuados, medrosos, melindrosos. Bem, aí a gente tem um outro aspecto importante, um dos aspectos finais aqui do nosso vídeo que já está longo demais, talvez o maior vídeo do canal sem ser as palestras, é a escolha da sociedade, de uma sociedade desesperada por salvadores, é quase sempre equivocada.
Primeiro eles escolhem o Thomas Wayne, que diferente de todas as outras histórias do Batman, é um cara absolutamente reprovável quando você olha, né, a postura dele, arrogante, desprezível e tal. Pelo menos do que o filme mostra, ou pelo menos na minha leitura do que o filme mostra. E depois o outro herói que eles escolhem é o Coringa, que acabou de matar uma pessoa em rede nacional. A gente escolhe mal os nossos heróis quando a gente está em desespero. E isso não nos mostra só sobre a nossa falta de sabedoria quando a gente quer escolher salvadores. Você quer um exemplo? 2000 anos atrás, tinha um cara bom de verdade. E a galera preferiu soltar o Barrabás e mandar esse cara pra cruz. E tem muita gente dizendo que segue esse cara que foi pra cruz, falando amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tem muita gente que soltaria o Barrabás de novo. Tem muita gente que exaltaria o Coringa. Né? Então assim, de novo, não existe lado certo na violência, a reação do Coringa é completamente reprovável, ele tem que ser isolado da sociedade, não tem solução, mas assim, a gente escolhe mal os nossos heróis quando a gente está em desespero, a gente não enxerga verdadeiros líderes e verdadeiros professores quando a gente está em frenesi. Vários grandes mestres passaram pelo mundo e a gente não deu importância para eles quando eles estavam aqui. Quer dizer, nem todo mundo, algumas pessoas notaram eles, mas a gente não presta atenção no bem, a gente se fascina pelo mal. Isso é sinal claro de uma deficiência nossa, de uma imaturidade nossa que precisa ser transmutada mesmo no sentido alquímico da coisa, né? De metamorfoseado num outro estágio. Que nossos olhos se abram para a gente perceber, em primeiro lugar, que não há líderes. Para com essa coisa de precisar de alguém para seguir. Esteja lado a lado de quem você admira. Tente imitá-los, né? Esse é o sentido. Eu estou falando sempre de cristianismo porque essa é a matriz do Ocidente, mas os mestres de todas as tradições que eu estudo, os grandes filósofos, eles não queriam as seclas. Eles queriam gente que reproduzisse aquele estado neles, né? Shakyamuni Buda fala isso, né? Há tantos Budas quanto grãos de areia às margens do Ganga. O que quer dizer? Há infinitos Budas, há infinitas consciências iluminadas. O que eu acessei, você pode acessar também, é o que ele quer dizer para nós. Então, assim, não escolha heróis para solucionar o problema do mundo como se você não tivesse nada a ver com isso. Nem se aliene do mundo achando que você não tem nada a ver com isso e nem ache que uma única pessoa vai ser capaz de mudar o estado das coisas. Porque o estado das coisas está louco por conta de todos nós, pela nossa obra, né? E por fim, mais duas últimas reflexões. Uma é o pós-fácil, é uma história, né, de pós-fácil, na verdade, no final da Piada Mortal, que um autor fez, é um pós-história, no qual esse personagem aqui, bizarro, ele vai falando que ele é uma ótima pessoa, que ele vai na igreja, que ele é admirável, que ele tem uma namorada, tarará, tarará, mas que ele resolveu uma vez na vida fazer um ato mau. E aí ele vai descrevendo que ele só quer uma vez experimentar a sensação de ser mal, e que ele tem uma arma, e que ele pode fazer isso, e que ele resolveu matar o Batman. E aí, leia esse pós-fácil, porque ele é curtinho, tem meia dúzia de páginas, e aí ele se imagina, né, matando o Batman, ou fazendo isso, não sabemos, e o final dele é assim, eu sou uma pessoa ótima, eu sou uma pessoa maravilhosa, ele diz assim, depois que eu fizer isso, que eu terminar, eu vou à faculdade, casar com minha namorada, ter filhos, de preferência um casal, viver uma vida boa e irrepreensível para ir para o céu quando eu morrer. Isso aqui é a piada mortal, né? A gente precisa de uma única coisa, de um único dia ruim pra gente pirar. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que tem muita gente que com essa ideia maniqueísta de bem e mal, eles e eu, se coloca num estado de irrepreensível moralidade no qual ele possa pirar completamente. O que basta para essa nossa sociedade fragilmente erigida se descambar é uma fagulha. É isso que o filme nos mostra, é isso que a Piada Mortal nos mostra. Eu não acredito que a gente precise se descambar. Eu acredito no ser humano. Talvez eu seja um desses mais loucos que o Coringa que resolve apostar na humanidade ao invés de desacreditar nela e querer destruí-la. Mas sinceramente, eu prefiro continuar acreditando no ser humano. E acreditar que a nossa lucidez, nosso esforço para realizar essa revolução de si e acolher o outro e pertencer a um mundo em que haja mais paz e mais legitimação e mais boa vontade do que violência e distrate, pode ser a solução para que estados visceralmente incômodos como o Coringa não aconteçam mais, porque de alguma forma já acontecem. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, recomenda para seus amigos, recomenda pelo menos para 5 amigos, vai, por favor, e participe das nossas coisas, entra lá nas nossas redes sociais, adquira o nosso livro, A Revolução de Si, Desperte Já, e até o nosso próximo encontro. Namastê! Gostou desse vídeo?
Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. Revolução de Si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Então, nosso próximo encontro, Namastê!